O Fluminense é o primeiro dos grandes a colocar o time titular em campo no Campeonato Carioca. Também depois de um fracasso das 3 rodadas iniciais. Olá, Heraldo Leite. Olá, Clóvis Monteiro, meus amigos e minhas amigas da Super Rádio Tupi. Depois do fracasso nas 3 primeiras rodadas, ligou-se o alerta nos clubes grandes do Rio com efeito ao Campeonato Carioca. Para participar das semifinais, cada time deve ter no mínimo 20 pontos. Nesse momento, o Flamengo tem apenas 1, o Fluminense tem 2 pontos, o Vasco 3 e o Botafogo 4 pontos. Os 4 times vão precisar empreender uma grande reação. O Fluminense ligou o alerta antes de todos os outros. Mano Menezes reassume o comando do time do Fluminense, estava entregue ao técnico interino, o Marcão, e vai lançar no próximo jogo, que será na próxima quinta-feira contra a Portuguesa, jogadores como o goleiro Fábio, Samuel Xavier, Martinelli, o meio-campo Arias, o Lima e o Thiago Silva, jogadores que formam a base do time do Fluminense, encorpando com o Canóbio, que foi contratado, o Freitas, zagueiro também contratado, e mais o Cauã Elias, que já jogou na partida passada. O Fluminense visa agora a recuperação no Campeonato Carioca para conseguir entrosar o mais rapidamente possível o time titular com os novos contratados. É a chance do Flu de lutar novamente pelo título que perdeu ano passado para o Flamengo, perdendo a chance de ser tricampeão carioca. Clóvis. A maior transação, maior venda da história do Botafogo, Luiz Henrique, o rei da América, né? O campeão da América e do Campeonato Brasileiro, foi pra Rússia, e o Flamengo tá voltando ao Rio de Janeiro. Começa pelo Botafogo, Heraldo. Clóvis, o Botafogo perdeu mesmo o Luiz Henrique, o craque se apresentou ao Zenit da Rússia, mas desse clube russo virão 2 jogadores pro Botafogo. O atacante Arthur, que foi do Bragantino, do Palmeiras, e o meio-campo, o Wendel, formado no Fluminense e que se confirmou um grande jogador lá no clube russo, mas só virá no meio do ano, quando terminará o seu contrato com o Zenit. E quem será o técnico do Botafogo? Pode ser o Vasco, não é o Vasco time, é o Vasco Lopes, técnico atual do Santa Clara, que vem se tornando a 5ª força do futebol português. Imagina o Botafogo, a torcida alvinegra, a torcida campeã brasileira e da Libertadores, cantando lá da arquibancada Vasco, Vasco, mas não é para homenagear o rival, é para saudar o seu novo técnico, que deve ser confirmado nos próximos dias. Flamengo chegou dos Estados Unidos, mas o time principal só jogará sábado contra o Volta Redonda em Brasília. E o Vasco vai estrear o técnico Fábio Carilli, que deve lançar na próxima quinta-feira, jogo contra o Madureira, alguns titulares, entre eles o novo contratado Tietê. São os clubes grandes sentindo a pressão de terem perdido muitos jogos com seus times alternativos, muitos pontos, e vendo a classificação ficar ameaçada para a semifinal do Campeonato Carioca. Um grande abraço, Clóvis.